Órgão e função. Quem surgiu antes, o ovo ou a galinha? Tem uns biólogos que vão responder rapidinho, né? Foi a galinha, vão dar um monte de explicação baseado no que eles estudaram exaustivamente. Mas verdade seja dito, a questão aqui é outra. Você só fala que um ou outro surgiu antes a partir do momento que você consegue captar através dos seus sentidos e conceber com seu intelecto essa coisa. Mas, na verdade, eu advogo aqui que órgão e função sempre estiveram presentes de formas imanifestas e eles começam a coevoluir e se co-construir à medida que você vai tendo essa evolução. E quem coordena tudo isso, o elemento que sustenta tudo, é o espírito, né? É o psiquismo diretor do ser. O psiquismo diretor, que no nível do minério é dominado por um psiquismo universal. Então, o órgão, ele expressa uma função, e a função serve para fazer o órgão existir. Então, por que a gente tem mãos, né, tão refinadas, com polegar opositor, com movimentos tão capazes, né, de tocar piano de forma magistral? Porque a gente tem um sistema nervoso, né, cerebral, neurônios, de forma a nos dar uma elegância de movimentos? Por que a gente tem um corpo formatado dessa maneira, que permite ao ser humano fazer coisas refinadas que um monte de animal não conseguiria fazer? Por quê? A gente tem esse corpo e a gente faz as coisas simplesmente porque a gente tem esse corpo? Ou será que o nosso corpo é assim porque ele foi sendo moldado para que ele pudesse exprimir algo mais profundo? Cada parte tem uma função, e essas funções elas acabam ajudando na formação, no desenvolvimento de órgãos ao longo de milhões de anos. E, por outro lado, os órgãos, eles, sendo usados corretamente, eles exprimem a função. Então, na verdade, a função, mesmo sendo algo mais imaterial do que o órgão, as duas coisas estão interagindo e construindo a si mesmo. A função vai se aprimorando e o órgão também. E quem vai fazendo isso é o psiquismo diretor. O psiquismo diretor, ele vai coordenando essas coisas à medida que o ser vai evoluindo. Então, isso aí também é muito, mas muito profundo e resolve uma série de dilemas que os metafísicos ficam perdidos justamente por estarem enterrados no intelecto. Daí a gente tem outra coisa legal, é muito interessante, que é a psicogênese, quer dizer, a gênese do psiquismo e seus processos. Olha só que interessante. Aqui a gente tem, em cada coluna, uma espécie diferente, e a gente está evoluindo as espécies, do peixe até o homem. Salamandra, tartaruga, galinha, porco, rinoceronte, cão e o homem. Então a gente está pegando todos os vertebrados aí. Tá? Dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, até chegar no ser humano, que já começa a se destacar do animal. No começo, né, na primeira linha, a gente tem os embriões, os fetos, eles vão se desenvolvendo até assumir as formas características. Olha só que interessante, quanto mais a gente vai na origem, quando o espermatozoide fecunda lá o óvulo, daí tem o zigoto, nos primeiros estágios embrionários, é muito difícil você diferenciar, um feto de um cão de um feto de um homem. Se vocês prestarem atenção aqui, eles são muito parecidos. Até mesmo um porco, bem parecido com o de um homem. Uma galinha, um peixe, dá para diferenciar, mas tem muita similaridade.
E à medida que esse feto vai se desenvolvendo, você vai percebendo uma divergência. E divergência diz respeito à diferenciação. Até você chegar, assim que vai nascer, no fim da gestação, você tem os serzinhos aqui das respectivas espécies. Daí você consegue ver a diferença. Mas olha só que interessante. A gente tem várias coisas em comuns com as outras espécies, mas a gente tem coisa a mais que vai se destacando, enquanto as outras características passam a ser meramente residuais. A gente tem traços de bexigas natatórias, Na verdade, o pulmão se desenvolveu a partir das bexigas natatórias dos peixes, Então a gente tem vários órgãos que perderam sua funcionalidade, só que serviram de base para o desenvolvimento de outras coisas, à medida que a gente vai tendo essa progressão evolutiva na biologia. Outra coisa interessante também é que a ontogênese, ela repete a filogênese. O que é ontos, Ontos é o ser, a gênese do ser, do indivíduo. Filo diz respeito à espécie, a toda a espécie humana, por exemplo. A gênese da espécie. Quando a gente nasce, até a gente se formar, quer dizer, quando a gente nasce, parido, a gente não está totalmente formado, especialmente no âmbito humano. Nos outras espécies até que está, mas no humano a gente ainda tem um longo caminho, Eu, por exemplo, cheguei até quase com 40 anos para ter chegado ao ponto que eu julgo ter chegado em vidas anteriores. Olha só como o caminho é longo, Mas, voltando ao ponto, a questão é a seguinte: a história que a gente vive muito rápido como indivíduo, no início dos nossos 9 meses de gestação, é a história de toda a evolução de todas as espécies, e em especial da espécie humana. Então, a evolução do nosso ser contém em si, de forma muito rápida e encapsulada, a evolução de todas as outras, de toda a nossa espécie, está contida, está armazenada em nós. Então, a ontogênese, ela repete a filogênese, só que ela é mais especializada. Isso é uma coisa muito, mas muito interessante para os paleontólogos de plantão, caso haja algum assistindo. Isso é muito interessante. Outra questão também aqui é a seguinte: a consciência não é uma coisa que, quando ela não se manifesta, ela não existe. Ela está lá atuando, só que ela não tem a força suficiente para ser percebida como tal. Mas ela está sempre presente. A consciência permeia tudo. Ela se expande, Ela desperta. Tem múltiplos estágios de despertar de consciência. Tem estágios que são mais críticos do que outros, verdadeiros saltos quânticos. Tem outros que são saltinhos. Mas a questão é que a consciência não nasce do ponto de vista do nosso relativo. Ela desperta. Inclusive, isso se aplica ao espírito. O espírito, ele não vai se melhorando, ele já é perfeito. Ele vai despertando, porque ele está adormecido. Então isso é o que acontece com a consciência, também, de certa forma. Ela vai progredindo ao longo do tempo, com as experiências, com a atuação do ser. E uma coisa importante aqui é a seguinte: se você não se alinha ao seu grau de consciência, se você não está sintonizado com o seu ser atualmente, você acaba se fragmentando e vivendo uma vida de conflito
interior e exterior. Você exporta os seus conflitos exteriores. Você vira um ser despedaçado. Eu vejo isso muito todo dia quando eu ando por aí na rua, né, e vou viver a vida pública, né, interajo com o mundo. Eu percebo esse despedaçamento da vida das pessoas. As pessoas vivem vidas despedaçadas, o que é muito triste. Mesmo que ela esteja tudo bem, né, corpo bonito, vários diplomas, seja um sucesso, né? Mas no fundo você vê no olhar, no agir dela, ela vive uma vida despedaçada. Ela só tem segurança porque ela está se apoiando em um relativo que por enquanto parece ser algo definitivo. Mas esse pseudo absoluto vai se despedaçar. E essa pessoa que só aprendeu a construir toda a sua vida em torno disso, ela vai sentir um desespero enorme quando ela não ver mais solidez naquele relativo. Então, tem muita coisa interessante por trás disso. Esse capítulo 64 nos remete a essas coisas. E eu vou terminar por aqui, porque eu vou querer daqui para frente agora falar sobre o instinto e a consciência. A gente já falou sobre consciência e superconsciência sob uma perspectiva profunda. Agora eu vou falar da consciência e do instinto, que também é profunda, só que com um olhar mais relacionado ao mundo vivo, ao psiquismo do mundo vivo. A gente se vê lá.